Do Senhor a todos esta noite, né? Quero estar aqui juntamente com os irmãos para mim estar fazendo esse vídeo, irmão, acerca de um assunto que muitas pessoas têm me perguntado, então, que é sobre o ministério pastoral, irmãos. O que é um pastor, irmão, né? Então, eu resolvi fazer o vídeo, irmãos, entanto que aqui nós não citamos nomes de pessoas e nem religiões, irmãos, porque nós não temos esse direito, sim, mas falamos acerca, né, do assunto que as pessoas nos perguntam. Então, muitas pessoas, irmãos, ela tem perguntado para mim, mandando fazer esse vídeo acerca do ministério pastoral. O que é um pastor, irmão? Esta palavra pastor, ela se originaliza num termo grego que significa poime. Poime significa aquele que apacenta, aquele que cuida. Presta atenção nas minhas palavras, irmão. Aquele que apacenta, aquele que cuida. Aonde que é mencionado a primeira vez esse termo, irmão? Gênesis. Nós vamos ver que vai falar de 2 filhos, de Adão e Eva. Então ali nós vamos ver que vai ser citado o termo pastor, a qual vai dizer bem assim: e Abel foi pastor de ovelhas. Então, Abel, irmão, ele como um pastor, a função dele era proteger, cuidar do rebanho, né? Tanto que naquela época, irmãos, as ovelhinhas viviam num aprisco, num curral, construído por formato de pedras ao redores, né? E as ovelhinhas ficavam ali, e o pastor, ele tinha a função de cuidar, irmãos, as ovelhinhas, né? Entanto que, por que cuidar, irmão? Porque as ovelhas, elas são muito mansas, elas são muito dóceis, irmãos, né? Nós vamos ver que o próprio Jesus, ele vai dizer que ele foi como uma ovelha, né, para o matador. Então, nós vemos que Abel, ele tinha que proteger. Como assim proteger de quê, irmãos? Poderia ser que dentro daquele local ali que residia as ovelhinhas, poderia ser que elas viessem machucar a sua patinha com algum ferro pontiagudo, alguma pedra pontiaguda, né? Ou até mesmo com alguns espinhos. Então o pastor, ele tinha que cuidar, né? Passar remedinho na patinha das ovelhas, né? Alimentar elas. Não só também dessa forma, mas tinha que proteger as ovelhinhas dos predadores que vinham de fora, irmão. Como assim? Existiam os lobos, né? Existia leões naquela época, então, que ameaçava, né, a vida das ovelhinhas. Então essa era a função de um pastor antigamente, irmão. Era uma função muito rejeitada, irmão, desvalorizada naquela época. A função de pastor, naquela época, era uma função muito desvalorizada. E depois de Abel, irmão, que é a primeira vez que é mencionado, nós vamos ver sucessivamente várias e várias pessoas que apacentaram ovelhas, que foram pastor, como o próprio Davi, e assim, irmão, antes de Davi teve outros, e assim sucessivamente. Mas que a função
do pastor era cuidar, irmãos. Mas só que, como o pecado ele adentra, irmão, na raça humana, então isso se inverteu. Como assim? Oséias capítulo 4, versículo 6. Vai dizer bem assim: o meu povo foi destruído porque falta o conhecimento. Rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Vai chegar uma época, irmão, dentro da nação de Israel, que sacerdotes, pessoas que eram tidas como os líderes, podemos dizer sim, apacentador do povo, ou seja, eles vão deixar a sua posição, eles vão se corromper, e não vai dar ouvido para Deus, irmãos. Ou seja, pessoas que estavam na frente, que era para dar toda a atenção, e eles invertem o papel e começam a deixar a desejar na obra de Deus. Olha o que Deus fala: tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei. Assim, irmão, o local que o pastor congrega, que ele dirige a sua igreja, ele tem que conduzir o povo da maneira certa, irmão. Porque a igreja é a sua cara. Quem faz a igreja é o pastor. Então, irmãos, nós vamos ver também outro versículo que vai falar muito com nós. Malaquias, irmãos, capítulo 2. Vai contar a história dos sacerdotes. Novamente, pessoas que estão na liderança, liderando, cuidando de vida, cuidando de pessoas. Olha o que aconteceu, irmão, no livro de Malaquias. Deus ele vai exortar aquele povo que se corrompeu, os sacerdotes, os líderes que cuidavam das ovelhas. Ou a forma que eles se corromperam, irmãos. Eles começaram a olhar para as pessoas que tinham mais condições financeiras e começou a dar mais atenção para esse povo e começou a deixar o povo de uma condição menos social de lado. Isso acontece nos nossos dias de hoje, irmão? Acontece. O que mais acontece no nosso dia de hoje é isso aí, irmãos. As pessoas, elas dão valor naquela pessoa que tem uma alta posição social. Seu dízimo é alto, chega de Corolla, chega de Hilux na frente da igreja. E muitas das vezes por isso acaba deixando as outras pessoas que é menos bem sucedida para trás. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala bem assim, que o Deus é o cabeça, irmão, da igreja. O pastor, ele recebe esta função porque você está no local que você está por causa de Deus. Deus, ele abate, irmão, e ele levanta.
E o que acontece que a Bíblia vai dizer, o nosso Jesus deixou para nós que ele não faz exceção de pessoas. Então, o que acontece, irmãos? Tem muitas pessoas de classe baixa que tem um grande chamado da parte de Deus também para exercer, para fazer o ministério, mas essas pessoas ficam estacionadas porque tem Zé Bonitão comprando o pastor corrupto que se vende na igreja, que está dando o dízimo alto, que está ali pela amizade, e esquece que o dono da obra é Deus. Muitas pessoas estão estacionadas porque o pastor quer colocar quem ele quer para louvar, quer colocar quem ele quer para pregar, porque um tem mais dinheiro que o outro, ou só ele também quer pregar. Na igreja dele, ele que escolhe, ele que prega todo dia, ele não faz rodízio. Muitas das vezes Deus manda no coração dele, coloca fulano para pregar, para ajudar, mas não, ele quer fazer. Só ele se acha capaz, é o melhor, ninguém pode substituir ele. E eu falo para você, o dono da igreja ainda continua sendo Deus. Ainda além dos sacerdotes se corromper e deixar o povo mais pobre de lado, se casaram com mulheres pagãs, abandonaram as suas esposas e se casaram com mulheres pagãs. Abominação diante de Deus, violando a lei de Deus. Quantos se encontram assim, irmão, hoje em dia, na liderança da igreja, mas não pode ver uma irmãzona bonita que começou a fazer parte da congregação, que ele já olha de olhão, já olha no carro, vê se tem carrão, vê se o dízimo é alto, e esquece ainda que Deus é o dono da igreja. Irmão, João capítulo 10 vai dizer que Jesus, ele vai falar que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmão, quando Jesus, ele fala, em João 10, ele fala que todos que vieram antes dele foram ladrões, salteadores. Quero deixar explicado para os irmãos que ele não estava dizendo que não houve pastor bom. Sim, existiu vários pastores que serviram a Deus em retidão, né, com seu caráter diante de Deus, mas todos pecaram, irmão, e foram destituídos da glória de Deus. Então Jesus, irmão, vai falar que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Por isso que ele fala que ele é o bom pastor e ele deu a vida, irmão. Ele pode ser chamado de bom porque ele deu, carregou a cruz, irmão, carregou a coroa de espinho, foi chicoteado, passou pela via dolorosa, pelo Getsêmani. As suas glândulas sudoríparas rompeu, extravassou pelos poros dilatados. Seu suor misturou com sangue, irmão. Doeu nele. Ele falou, passa o cálice. Muita gente diz que ele estava pedindo para que ele não quisesse passar por aquilo, mas ele já sabia, irmão, que tudo que ele ia ter que passar. E ele passou, irmão. Então, eu quero deixar para os irmãos esse vídeo esta noite.
Ouve o Espírito Santo de Deus quando ele falar no teu coração. Você que está liderando, ouve. Não endurece o teu coração, não pense que você está na frente, porque você é melhor ou você é insubstituível. Porque você não é melhor e não é insubstituível. Dê ouvido na voz do Espírito Santo de Deus. Quero deixar alguns requisitos de um pastor, irmão. Para isso nós temos que ir lá no livro de Timóteo, irmão. Quando nós adentramos em Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo, sendo que Timóteo se tornou um pastor na igreja de Éfeso, né? Ele era um líder ali que apacentava aquela igreja. Então o apóstolo Paulo se preocupava muito, irmão, né? Foi o maior doutrinador que teve depois de Jesus, né, irmão? E ele se preocupava com a conduta, que como Timóteo ia conduzir o povo, irmãos. Irmão, você sabe por que tem muito ministério que não dá certo, não vai para frente? Porque tem muitas pessoas erguendo paredes de concreto e se titulando pastor, colocando anel no dedo de teologia e falando que é, irmão. Mas eu quero dizer para você que está aí, ministério, irmão, não é você quem titula, mas é Deus que te escolhe. A Bíblia diz que Deus falou 3 vezes no ouvido de Samuel, mandou ele ir à casa de Jessé, chegou lá, passou um por um, e Deus falava com ele. Quando chegou um pequenininho, Deus falou, é esse. Então esta é a prova, quem escolhe é Deus. Deus quem escolhe, não é você, ser humano. Então é Deus quem escolhe, irmão, quem vai pregar, quem vai fazer a obra. Mas só que tem pessoas hoje em dia que se corrompem. Eles se corrompem porque eles não ouvem o Espírito Santo e não colocam aquele pequenininho para fazer. Então você vê que na época de Malaquias, irmãos, o próprio Deus vai exortar: todavia vós me roubais, em que me roubais nos dízimos e nas ofertas. Olha a situação que chegou, irmão, aquele povo que se encontrava na frente, roubando a Deus. Acontece no século 21. Demais, irmão. 70% está fazendo a obra para ser visto, por posição. 30% está fazendo ainda pelas almas, pela misericórdia de Deus. Vamos ver em Timóteo capítulo 3 que Paulo vai dizer: excelente obra aquele que deseja o episcopado, né? E ele vai falar acerca de alguns requisitos no Novo Testamento já, irmãos, que vai começar a surgir as igrejas. Nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos ver que o pastor nessa época já era chamado de presbítero, bispo e supervisores. Eles eram chamados dessa forma. Então esses eram que liderava, né, o povo de Deus nessa época já. E ali Paulo ele deixa um requisito, característica, um caráter de uma pessoa que deve exercer um cargo de pastor, irmão. Ele vai falar bem assim, que o pastor, vou citar bispo, o bispo
presbítero, bispo e supervisores. O que eles tinham que fazer, irmão? Eles tinham que ser sóbrio. O que é sóbrio, irmão? Uma pessoa consciente. Uma pessoa consciente de mente. Então Paulo ele vai instruir Timóteo que não deveria ser dado ao vinho que embriagasse, que há contenda, mas que enchei vós do Espírito Santo. Vou citar uma passagem rápida para os irmãos. Nós vemos a história de Ló. Ló se embriagou e o que aconteceu? Manteve relações com a sua filha. Então uma pessoa que é candidato ao pastorado, ele não pode ser dado ao vinho, irmão. Honesto. O que significa honesto, irmão? A honestidade está na parte da mentira, aquela pessoa que não mente, né? Hoje em dia, irmãos, é muito difícil, irmão, né? Aquelas pessoas que estão na liderança manter esse caráter em retidão, que é mentira, irmãos, né? Muitas das vezes mente para a esposa, sai com outra mulher, né? Tá na casa fazendo visita de outra mulher sem a esposa saber. Fechou a igreja tarde porque estava falando com mulheres dentro da igreja. As contas chegam, não pagam. Então é muito difícil, irmãos. Ele vai dizer que o pastor tem que ser irrepreensível. O que é irrepreensível, irmãos? É uma pessoa que não precisa ser repreendida. Como assim repreendida, irmão? Primeira coisa, irmãos, tem muitas pessoas que estão na liderança, elas pensam que não, mas sim. Tem muitas pessoas que estão no banco aqui atrás nos ouvindo, que muitas das vezes tem um entendimento a mais que nós, e eles observam os nossos passos, as nossas atitudes, os nossos olhares, o nosso falar, como nós tratamos a mulher do irmão, como nós tratamos fulano, ciclano, bertano, como nós conduzimos os dízimos dentro das igrejas, como está sendo mantendo a obra, como que ela está se mantendo. Então o pastor ele não pode dar motivo em alguns requisitos desse, irmão. Por quê? Porque além de Deus, o próprio Deus repreender ele pode ser repreendido por uma ovelha. Por isso que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, seja exemplo em tudo, te dá como um obreiro aprovado. Não espancador. Olha essa palavra, irmão. Não espancador. Dentro da igreja tá uma maravilha, rindo para todo mundo, brincando com todo mundo. Acabou o culto, fechou a porta da igreja, entrou no carro, xinga a mulher. O filho falou, ele soca a mão, bate. A mulher falou um pouquinho mais alto, bate na mulher. Ele se esquece que o dono da igreja é Deus ainda, irmãos. Então, irmãos, por que muitos ministérios pastoral muitas das vezes não mandam? Você fez o vídeo, irmão, para falar acerca de pastor. Não estou citando o nome de ninguém, nem religião.
Estou citando em geral, a classe por inteiro. Aqueles que se encontram fazendo a obra. Então você, irmãos, que exerce o seu ministério, procura focar mais. Foque mais nas suas ovelhas que estão no seu rebanho, que são seres humanos. Olhe para eles. Se sua igreja tem 30 membros, analisa um por um. Vê qual que é o dom de cada um. Converse com cada um. Aconselhe cada um. E coloque cada um no seu local devido para exercer a função e fazer a obra, irmão. Ferramenta parada não traz fruto. Procure fazer isso dentro da tua igreja, que você vai... Eu tenho certeza que você vai atrair várias e várias pessoas, porque aqueles que estão ali vão perceber que você sente amor por eles. Irmãos, por que Jesus vivia rodeado de gente? Sim, muitas pessoas iam só atrás do milagre dele e iam embora. Mas se nós formos ver em alguns versículos da Bíblia, irmão, desde quando ele tinha 12 anos de idade, vai dizer assim, que com 12 anos estava no meio dos doutores, e as palavras que saíam da sua boca deixava todo mundo encantado, paralisado. Por que meu ministério está vazio? Porque alguma coisa não está chamando a atenção do povo. Ah, é prova? É no tempo de Deus? Um povo sentava para ouvir Jesus, multidão. Porque as palavras que saíam da boca dele, todos se maravilhavam. Então é esse o meu conselho para você que exerce essa função, né? Procura olhar o teu rebanho, ver que cada um necessita, qual é a função de cada um, né? E põe cada um para trabalhar no seu devido chamado, irmão. Ferramenta parada não tem fruto nenhum, enferruja. Ferrugem faz mal para a pessoa que tem um chamado. E se você realmente quer exercer a tua função com a bênção de Deus, faz o que Tiago falou: a verdadeira igreja é aquela que cuida dos órfãos e da viúva. Exerça a tua função e seja um obreiro, pastor aprovado diante de Deus. Então eu quero deixar esse vídeo para vocês esta noite, né? E eu vou estar fazendo um próximo vídeo, irmão, acerca dos dízimos e das ofertas para da próxima vez, né? Ou do dízimo, né, irmãos? Porque os irmãos também estão me pedindo. Então nós vamos estar fazendo esse vídeo também para os irmãos. Espero que os irmãos, né, se inscrevam no nosso canal. Nós necessitamos, irmãos, porque nós vamos estar aqui orando pela vida dos irmãos, e que nossas palavras alcancem muitas e muita gente, muitas vidas, irmão. Compartilhe, nos ajude, deixa seu joinha, se inscreva no nosso canal. Quero desejar uma paz de sono para todos que estão ouvindo essa mensagem aí do outro lado. Fiquem todos com a paz de Deus, a paz do Senhor.